Olá! Nessa live a gente vai falar um pouquinho sobre o que esses fiozinhos aqui tão pequenininhos, ó, tão fininhos, tem a ver com iluminação. A gente vai falar sobre fibra ótica, então fica aqui até o final que tem muito assunto técnico. Boa tarde, senhoras e senhores! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live super especial sobre fibra ótica. Tudo bem com vocês? Quem que tá aí que assistiu ontem o Reel que eu coloquei ontem sobre fibra ótica no meu perfil? Vocês viram? Eu mostrei ali um efeito céu estrelado, muita gente trouxe dúvidas. Boa tarde, Andréia. Olá, boa tarde. Muita gente trouxe dúvidas, muita gente nunca tinha visto a tecnologia, outras pessoas já, mas não sabiam exatamente como funcionavam. Olá, a Andréia viu. E aí, por conta desse assunto, né, que foi levantado ontem e trouxe bastante dúvidas, eu decidi fazer essa live hoje. Gentilmente, o Wilson topou em participar aqui mesmo em cima da hora para a gente falar um pouquinho com vocês. Boa tarde, Ilumiarte, Light.arc, boa tarde. Que legal ter vocês aqui. Bom, então, como eu estava comentando, eu convidei o Wilson, que é sócio da Fasa Fibra Ótica e um grande especialista nesse assunto, para contar um pouquinho para a gente, compartilhar um pouquinho aqui com a gente sobre a tecnologia, sobre aplicações. Ele vai, sem dúvida, ter muita coisa aqui para agregar e a gente vai poder tirar a dúvida de todos vocês aqui em tempo real, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu convidar aqui o Wilson para participar. Ele já consegue entrar. Olá, Wilson. Agora sim. Juliana, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Prazer ter você de novo aqui com a gente, falando sobre fibra ótica. Tudo O prazer ótimo. é todo meu. O prazer é todo meu. Muito obrigado pelo convite. Agradeço a você e a todo mundo que está aí entrando, assistindo, o pessoal que está nos acompanhando. Uma boa tarde a todos. Um prazerzão estar aí com vocês em mais um bate-papo sobre fibra ótica, né? Que a gente gosta pouco, né, Gil? Gosta pouco, gosta pouco. É um assunto muito gostoso, tem muita aplicação diferente que dá para fazer, né, Wilson? E como eu estava falando aqui na abertura, nem todo mundo conhece na totalidade a tecnologia, como funciona, então acho sempre importante reforçar esse assunto para os profissionais que trabalham com iluminação. Ah, muito legal você falar isso, Ju, porque, para te falar a verdade, nem nós conhecemos a totalidade do assunto. O que eu quero dizer para você nesse sentido? A gente trabalha com a fibra ótica há 33 anos aqui no Brasil. E, inclusive, ontem eu dei uma palestra em São Paulo e eu estava falando um pouco sobre isso, né? Que talvez o que nos faça ser apaixonado por essa tecnologia é que a gente não encontra um limite para ela, assim. A cada semana surge um projeto mais criativo, uma nova utilização, algo que permite que a gente se diferencie nos nossos projetos e comece a fazer coisas Demais. inovadoras, coisas surpreendentes, né? E impactantes, né? Fora do comum, né? Que realmente a pessoa entra e fala: uau, tem alguma coisa diferente aqui nesse ambiente. É isso mesmo. Você já tocou em dois temas muito fortes para nós, né? Um que é o nosso próprio slogan, onde a Uhum. gente diz que a fada é a iluminação além da imaginação, justamente por essa característica de você imaginar coisas novas, né? E o segundo Sim. tema é o tal do efeito uau, que a gente chama aqui internamente, que eu falo, a gente tem que buscar no mínimo o efeito uau aqui dentro, que é quando o cliente olha para aquele resultado e fala, uau, é isso que a gente está buscando o tempo todo. Sem dúvida. Não tem satisfação maior, né, para quem projeta e para quem também fornece esse tipo de equipamento, ver que teve uma aplicação que o cliente ficou encantado com aquilo. Sem dúvida nenhuma, Agora, essa é a nossa Wilson, busca inicial. queria que você contasse pra gente um pouquinho o que é a fibra ótica. Assim, tem alguma coisa a ver com aquela fibra ótica da internet que a gente tem nas nossas casas, que a gente ouve por aí, ou não tem nada a ver? O que exatamente é a fibra ótica? Essa é uma confusão muito comum, né? De considerar que pô, é a mesma fibra ótica que faz, por exemplo, transmissão de dados e telefonia. Não.
fibra ótica que a gente usa para iluminação, é uma tecnologia própria. E a fibra nada mais é do que uma condutora de luz. Então, diferente de outros sistemas de iluminação, ela não vai necessariamente ser a emissora de luz. Ela é simplesmente uma condutora de luz. E é do fato de ela ser uma condutora de luz que derivam as suas principais características benéficas para o mundo da iluminação. Eu gosto muito de fazer uma analogia, Ju, que é com a mangueira de jardim, né? Quando a gente fala na iluminação em fibra ótica, a gente tem uma característica muito análoga com o que seria uma mangueira de jardim para hidráulica, né? Então, a mangueira de jardim ela não emite água por si só, você precisa conectá-la numa torneira, né? Da mesma forma, a ótica ela não vai emitir luz por si só. Você vai precisar conectá-la a uma fonte de iluminação, uma fonte adequada, não é qualquer coisa que você vai fazer ali que vai dar certo, né? Mas você tem um equipamento adequado que vai gerar a luz e a fibra ótica, assim como a mangueira vai conduzir a água, a fibra ótica vai conduzir a luz, né? Até a ponta final do sistema, né? Tá. Então, eu acho que de uma maneira bem simplificada, a gente definiu o que é uma fibra ótica aqui, né? E ela tem um diâmetro bem fininho e ela também é flexível. Então, significa que você consegue levar para muitos lugares e ter aplicações bem variadas, não é isso? Exatamente, Ju, porque a gente até consegue quebrar um pouco aquela lei da física que diz que a luz não faz curva, né? Então, com a fibra ótica, ela percorrendo por caminhos que a gente achava até então inimagináveis, né, de serem percorridos com a luz. E isso é muito legal, né? Isso favorece desde uma iluminação decorativa, mas principalmente em alguns casos de iluminação técnica, né? Talvez as pessoas que estejam aqui podem comentar aí no chat. Seria legal vocês irem comentando. Sim. Por exemplo, vocês sabiam que a gente hoje ilumina joalherias e museus com fibra ótica, né? Então, porque a gente consegue levar a luz para dentro dessas vitrines, deixando todo o equipamento elétrico, toda a parte de manutenção do lado de fora, né? Então, acaba gerando um grande benefício nesse tipo de utilização, né? Então, a gente consegue fazer iluminação funcional, não está limitada só a uma iluminação decorativa, fraquinha, como, por exemplo, o efeito céu estrelado. Exatamente, Ju. A gente tem uma vitrine de joalheria aqui que para mim é bem marcante, que é uma vitrine que fica em frente ao corredor do shopping, né? E no shopping, no corredor desse shopping, a gente já tinha uma alta iluminância ali, né? Um nível elevado de iluminação geral ali no corredor. Então a gente precisava atingir níveis muito altos para conseguir ter um contraste, né? E nós chegamos em 3.500 lux no interior da vitrine, né? Então, meio surpreendente, né? Uhum. E o sistema da fibra ótica é composto por quais elementos? Tem a própria fibra, que são a parte flexível ali, né? E o que mais compõe esse sistema? Bom, então vamos lá. A gente pode dividir, assim, de uma maneira bem simplificada, em 3 componentes principais, né? Quando a gente fala no sistema de iluminação em fibra ótica, tem 2 que eu já mencionei aqui, que são a fonte de iluminação e os cabos de fibra ótica, né? Eventualmente, e eu digo eventualmente porque o motivo da nossa live aqui é o efeito estrelado, né? Sim. E o efeito estrelado justamente não tem o terceiro elemento, né? Ele é a fonte de iluminação e o fio de fibra ótica entrando ali diretamente no gesso, na madeira, em qualquer superfície perfurável, né? Mas, quando a gente fala de uma iluminação funcional, nós podemos então trabalhar, vamos voltar de novo àquela analogia da mangueira, né? Se eu vou lavar, por exemplo, o meu carro em casa, eu vou querer que na ponta da mangueira eu coloque algum bico ali que me dê um jato de água concentrado para eu tirar, por exemplo, a lama do paralama, né? Mas aí depois de lavar o meu carro, eu quero de repente regar uma plantinha ali, uma orquídea que tem uma flor muito delicada. Então eu já não posso usar o mesmo jato que eu usei para lavar o meu carro. Então eu vou trocar aquela peça na ponta da mangueira por uma coisa que seja uma água mais dispersa, que não vá agredir a plantinha. Trazendo isso para a luz da fibra ótica, né? É a mesma situação. A gente tem um terceiro elemento que a gente chama de terminais,
que colocados na ponta da fibra ótica, eles vão permitir o controle da luz que está sendo emitida pela fibra ótica. Tá. Seja para uma finalidade decorativa, seja para iluminar uma vitrine, como eu falei, com 3.500 lux, seja simplesmente para ter um facho mais aberto, mais difuso. Então a gente pode brincar um pouco com o que está saindo da luz de fibra ótica, né, da fibra ótica em termos de luz, para controlar isso com o interesse dos nossos projetos, né? Muito legal, muito legal. E tem uma pergunta aqui, Wilson, que foi feita na caixinha. A pessoa perguntou, em relação à piscina, seria útil essa forma de conduzir a luz dentro do espaço úmido? Há vantagens de se usar a fibra ótica na piscina? Sem dúvida. Eu diria assim que tem duas aplicações que eu acho assim absolutamente inquestionáveis para a fibra ótica. Uma delas é, como eu disse aqui, museus e joalherias, porque ela não conduz raios ultravioleta e infravermelho para a ponta final do sistema. Então ela é uma luz totalmente pura nesse sentido, né? Ela preserva, ela contribui demais na preservação do acervo, dos objetos que vão estar expostos e sujeitos a essa iluminação. E a segunda aplicação que eu acho também perfeita para a fibra ótica são os usos aquáticos. Porque a fibra ótica é um material plástico e ela não é condutora de energia elétrica. Então você tem lá a tal da fonte de iluminação, vai estar, por exemplo, na casa de máquinas, né? E você vai levar a luz desde a fonte até a parte interna da piscina, por tubulações, né? Ele vai chegar então, com a luz na parte da piscina, eliminando nesse processo todo e qualquer risco de choques elétricos. Então imagina, acabou esse problema. Que a gente fornece há 30 e poucos anos e eu nunca assim, tive nenhuma preocupação. A gente dorme tranquilo, né? E você também tira de dentro da água totalmente a manutenção, né? Porque a fibra ótica em si é um material muito durável. Se for uma fibra de boa qualidade, e isso é muito importante que as pessoas se atentem, né? Que assim como comprar um carro, hoje você pode comprar um carro mais popular ou de mais baixa qualidade, né? Ou você pode comprar um carro super top com todos os acessórios e itens de segurança. A fibra ótica também é assim. Você tem fibras óticas boas e fibras óticas ruins no mercado. Então, quando você trabalha com uma fibra ótica boa, a tua durabilidade estimada é de 100 anos ao tempo. 100 anos ao tempo. Imagina isso. Então, isso quer dizer que numa piscina, por exemplo, eu não vou mais precisar baixar níveis d'água para abrir a luminária, ter caixa de passagem no deck, nada disso. A gente vai fazer uma instalação única e depois a gente só vai mexer lá na casa de máquinas, né? Então vai trocar ou um LED ou um driver e todo o sistema vai voltar a funcionar, né? Então ela tem muitos benefícios na iluminação aquática, que vão dos técnicos, né, tecnológicos, que seria principalmente eliminação da energia elétrica e eliminação da manutenção no tanque estrutural, né? E dos estéticos, aí eu acho que a gente surpreende algumas pessoas que estão aqui, é que esse efeito estrelado que você mostrou, né, com o seu React ontem, né, ele também pode ser levado para o fundo da piscina. E fica maravilhoso. Fica maravilhoso. É algo que a gente tem feito muito aqui no Brasil. Fica lindo mesmo. Muito bom. Então, só para explicar melhor, não sei se ficou claro para todo mundo, mas a gente tem uma caixinha onde tem a fonte de luz, que vai ser ali um LED, uma lâmpada, alguma coisa. Dessa caixinha saem os cabos de fibra ótica e que vão ser, e a gente instala de uma certa forma para ter o efeito céu estrelado ou qualquer outro tipo de efeito. Então a energia, toda a parte elétrica está nessa caixinha que vai estar longe de onde a luz está sendo emitida. É isso, né? Explicou até melhor que eu, Ju. É isso mesmo, exatamente isso. Tá bom. E eu sei que você tá aí perto de um ambiente com céu estrelado, não é isso? Exatamente. Ó, aqui alguém perguntou aqui sobre calor. Deixa eu ver quem foi aqui. Foi a Silmara. A Silmara perguntou sobre calor. Posso responder essa para ela? Claro, eu não tinha visto. Então, quando eu falei... Pode perguntar, pode responder. Acabou de entrar. Silmara, então veja, quando eu falei aqui de não emissão de raios ultravioleta e infravermelho, quando a gente fala de um calor emitido por uma fonte luminosa, normalmente nós estamos falando de infravermelho, né? Existem outras formas também de a gente obter calor, né?
mas fibra ótica ela não transmite calor para a ponta final. Tanto que eu falo que nosso sonho aqui é um dia fazer uma iluminação de uma vitrine de sorvetes ou de chocolates, né? Cenicamente, com os terminais de fibra ótica dentro da vitrine, porque a gente sabe que isso não vai afetar em absolutamente nada a conservação desses alimentos, né? Então seria muito bacana ver isso, e tem alguns projetos em andamento. Quem sabe em breve a gente tenha fotinhos aí para mostrar para todo mundo. Que demais, seria um baita case mesmo. Tem Legal. outras perguntas aí, Wilson. Olha, fico na dúvida do acampamento da saída de luz. Precisa fazer vários furos? Acho que aí está falando sobre o céu estrelado. Você vai falar sobre isso já já quando mostrar o ambiente, a aplicação, não é isso? Sim, inclusive, se quiser, a gente já tá, tô aqui do ladinho aqui. A hora que vocês quiserem, a gente dá um pulo ali para ver. Tá, só vamos responder essa outra então, antes de ir para lá, que a pessoa pergunta: tem problema dobrar a fibra? A fibra ela tem um raio de curvatura mínimo, né? Então, sim, teoricamente, quando a gente dobra a fibra, ela pode ter ou uma perda excessiva ou até eventualmente um dano. Mas eu estou falando de uma dobra vamos dizer, uma quina viva mesmo, né? Um 90 graus com um raio bem fechado. O que eu quero dizer com isso? A fibra que a gente usa para iluminação, ela é muito mais flexível e durável do que a fibra que se usa para telefonia e transmissão de dados. Com a fibra de telefonia, você tem que ter super cuidado nas curvas, porque senão, como ela é a base de sílica, que é vidro, ela pode quebrar, né, facilmente. Né? Já a fibra que a gente usa, que é plástica, não, ela é super maleável, super flexível. Então, por exemplo, a gente falou aqui de piscina com fundo estrelado. Numa piscina com fundo estrelado, a gente entra com a fibra no contrapiso, mas já acima da camada de impermeabilização, né? E aí a gente faz uma curva de 90 graus para cima na massa de assentamento da pastilha e vai soltando essas fibras no rejunte da pastilha. Então veja que ela tem ali uma curva bem fechada de 90 graus e absolutamente sem nenhum problema nesse sentido para gerar esse efeito estrelado no fundo da piscina. Né? Então tem várias situações, faz curvas bem fechadinhas com a fibra ótica, né? E sem absolutamente nenhum risco de romper. Né? Então tem sim um limite, não é algo que eu vou dobrar com uma quina viva, mas também não é algo como a fibra de telecomunicações e transmissão de dados, que qualquer curva um pouco mais acentuada ela já vai romper. Né? Na fibra plástica isso não acontece, é muito durável nesse sentido. Ah, muito bom, muito bom. Ficou claro. Vamos lá para o ambiente, então, dar uma olhadinha? Bora, vamos lá. Eu vou virar minha câmera aqui, tá, Ju? Tá bom. Ó, a primeira coisa que eu quero mostrar para você, essa é uma luminária que a gente fez, que ela tem o efeito estrelado, tá vendo? Muito bom, no Então, centro, né? qual foi a ideia dessa luminária? Que nasceu do seguinte, foi uma solicitação de uma cliente de uma loja que trabalha com a gente, né? Então, a cliente ela falou assim, olha, eu estou grávida, não lembro quantos meses, se 7 ou 8 meses, e ela não queria de forma nenhuma, naquele momento, mexer com gesso, com obra na casa dela naquele momento da gestação. Então ela pediu para que fosse feita uma luminária que pudesse ao mesmo tempo fazer a iluminação ambiente, né? E também ter o efeito estrelado que, como a gente já comprovou, ele é bastante relaxante. Então, para crianças que têm medo de dormir sozinha, para ambientes mais estressantes, como salas de ressonância magnética, né? Então é importante também falar que não é só para o quartinho de bebê, né? Que é o que muita gente pensa. Deixa eu mostrar aqui para vocês que essa é uma luminária de duplo acionamento, ó. Tá vendo? Sim. Aqui eu estou acionando e desacionando o estrelado, ou eu posso deixar só o estrelado aqui, ó. Ai, que legal, Wilson. Então na hora de dormir, né? Muito bonito. Esse acaba sendo... E esse é um agora item vamos que entrar... vocês... desculpa, esse é um item padrão do portfólio de vocês ou sempre é feito sob encomenda? Não, esse é um item padrão, inclusive em 3 tamanhos, e tem a versão que a gente chama de Black Edition, que é a versão com ela em preto, que é muito bonita também. Imagino. Bacana. Esse é um item... Uhum. E aí vamos lá, então, ó, vou abrir aqui o nosso espaço, estão todos convidados a vir conhecer, e aí a gente entra no mundo mágico da fibra ótica.
Então, É tudo vou céu caminhar aqui um estrelado pouquinho. aí, né? Aqui é tudo efeito estrelado, né? Então a gente tem aqui, esses pontos que vocês estão vendo aqui mais fortes, eles são como cristais. Eu vou mostrar isso um pouquinho mais perto para vocês. Eles formam essas estrelas maiores, são possibilidades. Inclusive tem um aqui, ó, que é fruta-cor, tá vendo? Então Uhum, você tem essa sim. possibilidade de efeito das estrelas maiores com os cristais e os pontinhos aqui menores oscilando, né? Formando Sim. essa constelação, da mesma maneira que você mostrou ontem, né, Gil? Sim, sim, que o pessoal gostou bastante. E gostaram também daquele efeito que parece uma estrela cadente. Você tem aí? Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos ver se dá para ver aqui. Eu já vou fazer uma brincadeira de acionamento. Ó. Passou uma ali, deu para ver? Ó? Deu pra ver. Bem na parte superior da tua tela. Pessoal, comentem aí, tá parecendo legal para vocês? Então vamos lá, vamos fazer uma brincadeira aqui. Deixa eu desligar aqui o estrelado e vou deixar só a estrela cadente aqui para vocês verem, ó. Passou. Muito bom. Fica muito incrível também com todo ele apagado e só a estrela cadente. É muito legal, né? Muito. Como é que funciona, Wilson? Algumas pessoas perguntaram isso ontem. Basicamente, de que forma que funciona esse efeito da estrela cadente? Bom, então vamos lá. Deixa eu voltar aqui para a estrela cadente e vamos tentar chegar mais pertinho dela aqui para vocês entenderem que, na verdade, é uma instalação. No nosso caso, o kit de estrela cadente, ele tem 44 pontos que vão com um gabarito. Então, nada mais é do que um acionamento sequencial. Deixa eu me posicionar aqui que eu acho que vocês vão ver melhor. Aqui, beleza. Então, ele tem, é como uma sequência, né? A gente tem 44 pontos que estão alinhados e lá na fonte de iluminação a gente faz com que primeiro acenda o ponto 1, depois o ponto 2 acende enquanto o ponto 1 apaga, aí vai para o ponto 3, o ponto 2 e 1 ficam apagados e assim por diante, né? Então, na verdade, é uma sequência de acionamentos que vai nos dar a sensação de que há um movimento, né? Mas, na verdade, é um monte de fibrinhas que está colocado ali, 44 para ser mais exatos, né? Que vão Certo. acendendo uma em sequência da outra e vão fazendo esse efeito. E talvez alguns de vocês perguntem assim, tá, mas por que ela corre uma hora, ela corre mais rápido e depois ela vem mais devagar, né? Como é que a gente faz essa brincadeira? No gabarito, a gente coloca um distanciamento diferente entre esses pontos. Então, na hora que você for perfurar, né, aonde ela está mais próxima, ela vai percorrer mais devagar. E aonde há um distanciamento maior, aí ela corre mais rápido e dá esse tiro mais veloz no final. Né? Que legal, que incrível. Então a gente pode fazer composições, né? Ter o céu estrelado ali, colocar a estrela, uma ou mais estrelas cadentes, ou, enfim, fazer só o céu estrelado sem estrela cadente. É tudo bem customizável, né? Exatamente. Você pode ir brincando com os acionamentos, né? Que é um pouco do que a gente fez aqui, ó. Por exemplo, agora eu estou tirando aqui a estrela cadente e estou deixando só o efeito estrelado. Né? Sim. Eu vi O que alguém pessoal tá... perguntou de automação aqui, é isso? Isso. Se tem um Comanda sequenciador, se essa esse pergunta, sistema é com Gil. automação. Desculpa, fala, Wilson. Não, para você comandar as perguntas aí, Tá que eu tô bom. concentrado em procurar o melhor foco. Tá bom, pode deixar. Então eles estão perguntando aqui, o Andrade pergunta se tem um sequenciador e a Sueli pergunta se esse sistema é com automação. Acho que são perguntas próximas, a gente pode responder junto. Ah, então vamos lá. Andrade, não é um sequenciador, é um processo mecânico, né? Então é um filtro que está sendo passado ali na frente da fibra, lá na fonte de iluminação. E isso é muito legal porque permite que você tenha maior durabilidade para o sistema, por ser um sistema mecânico, né? Então é realmente um alinhamento das fibras, né, colocadas na posição correta para a gente conseguir esse efeito sequencial que a gente colocou. E quem que era a pessoa que perguntou de automação? A Sueli. Sueli, então, eu não sei se a tua pergunta refere-se a essa sequência ser numa automação,
ou se a gente consegue colocar a fibra ótica numa automação, né? Então, sobre a sequência, ela não é feita com automação, é um processo mecânico, como eu acabei de explicar, né? Entretanto, todo e qualquer sistema de iluminação em fibra ótica pode ser conectado a dispositivos de automação. E aí a gente vai conseguir, então, fazer o acionamento, eventual dimerização, né? Aqui alguém perguntou de troca de cores, que eu vi aqui. Então, a gente pode fazer troca de cores, sim, também, né? Então, eu vou até mostrar aqui uma opção um pouco diferente, quer ver? Vamos mostrar aqui algumas variações aqui para o pessoal, ó. Aqui eu tenho, dentro do nosso espaço, eu tenho uma hidro, e em cima aqui a gente tem um efeito estrelado também, tá? Então ele é um efeito mais sutil, aqui ele passou para a coloração azul, não sei se dá para ver aí. Dá para ver. O pessoal consegue ver também, pessoal? Comentem aí se vocês estão conseguindo ver a tonalidade. Ele vai mudar agora para um rosinha. Tá? Sim. Então, isso é uma possibilidade também, né? E também é muito legal que você não necessariamente precisa trabalhar com as oscilações, né? Então, aqui a gente tem, olha, num fundo mais escuro e ele está simplesmente estático aqui, que também é uma opção, né? O fundo escuro, ele fica muito legal, fica muito bacana, porque aumenta o contraste e acaba com um resultado ainda mais impactante, mais realístico, né? Também acho que fica mais realístico. Também vejo dessa forma. Fica muito bonito. Olha, e o legal, Ju, olha, não necessariamente a gente precisa... Por isso que a gente chama de efeito estrelado. Porque não é só no céu que a gente vai ver isso. A gente está aqui, ó, no piso. Ó. Eu vou pisar aqui, tá vendo? Sim. Olha lá. Então, e olha que legal, né? O que eu estava falando sobre a água. Eu estou aqui do lado da piscina do nosso showroom, ó, e estou jogando água em cima. Não tem problema nenhum. Tá vendo? Nenhum problema de choques elétricos, porque é um material plástico. Cada pontinho desse aqui tem menos de 1 milímetro de diâmetro. Tá? Nossa. E tem um brilho bem intenso, né? Não parece que ele é tão pequenininho assim. Pois é. Muito bom. Inusitado, né? De repente você tem isso no deck ou no fundo da piscina. Claro. Eu vi aqui, por exemplo, a Sueli perguntou se é possível deixar o teto na cor preta. Então é justamente isso, né? Depois que é feita a instalação da fibra, o teto pode ser pintado de qualquer cor, não é isso, Wilson? Exatamente. Sueli, um dos projetos que eu mais gosto que a gente fez esse efeito estrelado é uma casa no interior de São Paulo e foi aplicado no home theater e ficou maravilhoso. E é um teto preto. Ficou muito bonito mesmo. Então, tudo volta para aquele slogan nosso que é a fibra ótica, iluminação além da imaginação, né? Sim. Então, basta imaginar que a gente chega lá, né? A gente tenta chegar o mais próximo possível. E, Wilson, tem uma altura de entreforro específica? Uma das perguntas que me fizeram ontem é se dá para instalar depois que o forro já está instalado. E a resposta na verdade, instalado depois que o forro já está no local, não é isso? Só que a gente precisa ter um espaço de entreforro específico, ou mínimo, né, na verdade. Muito boa pergunta, Ju. Vamos dizer que você está com a obra em andamento e está na laje ainda. E aí você fala, pô, decidi que eu quero colocar fibra ótica. Né? A gente vai falar, coloca o gesso primeiro e depois a gente vai entrar com a fibra ótica. E é muito importante que se ressalte isso, porque tem muita gente que fala muita bobagem na internet e ensina do jeito errado. Pensem comigo, quando você passa a fibra ótica de baixo para cima, o que o gesso faz com a fibra ótica? Ele agride a lateral da fibra ótica e faz com que ela perca a luz lá para cima no gesso. Não é isso que a gente quer. Então a gente instala a fibra ótica de cima para baixo. Né? Então vamos imaginar que a gente tem aqui um espaço todo montado, porém sem fibra ótica. Nós vamos abrir alguns acessos no gesso, que é uma coisa super tranquila no gesso. Vamos acessar pela parte superior e aí entra a resposta à tua pergunta. A gente normalmente pede pelo menos 20 centímetros de entreforro. Tá. Tem situações em que a gente já aplicou com menos que isso, com 10, com 12 centímetros, mas é bem mais complexo. Né? Então, a partir de 15 centímetros é super tranquilo para o técnico esticar a mão ali e ir fazendo essa instalação de cima para baixo. Né?
Então ele marca com o giz de cera lá por cima, vem com o equipamento ligado, a própria luz da fibra vai ajudar ele a localizar os pontos e vai colocando isso de cima para baixo, né? E ele vai reservar, inclusive, algumas fibras para colocar no tampo do gesso, que é o mesmo, né? Que foi removido, vai voltar ao local, né? Sim. Então, essas fibrinhas elas vão ser colocadas no tampo para não ficar uma falha, vamos dizer assim, um buraco ali sem fibras, né? Certo. Embora, se você olhar aqui no nosso teto estrelado, você vai ver que a gente, propositadamente, a gente deixa alguns espaços com menos fibra e coloca algumas fibras muito próximas uma das outras para dar justamente a sensação de um efeito mais realístico, né? É isso que a gente vê no céu, é isso que a gente quer trazer aqui para a nossa simulação, né? Claro, claro. E a Sueli também fez. Não, desculpa, não foi a Sueli, não. Foi Selma. Ela disse que o cliente dela reproduziu a constelação do dia do nascimento. Eu acredito que seja do filho, né? Isso é uma coisa que é possível fazer, né? Você pega constelações específicas ou o céu como estava em dias específicos e consegue reproduzir. Exatamente, isso é muito legal, Ju. A gente tem alguns clientes, então tem um cliente que, por exemplo, colocou no fundo da piscina o céu que estava na noite do casamento dele. Tem outro que foi realmente a data de nascimento do filho. Então essa colocação no céu é muito legal, né? Tem gente que quer, por exemplo, eu tenho aqui o mapa da constelação de Leão, por exemplo, né? Então isso você vai brincar na hora da instalação, né? Então é quando você vai realmente definir essa parte mais artística, né? Porque é uma aplicação mais artesanal, né? Sim, sim. E isso é feito pela equipe especializada da FASA ou não necessariamente, Wilson? Olha, a gente aqui, a gente faz instalação no Brasil inteiro e a gente tem também revendedores autorizados por todo o Brasil que tem técnicos treinados para fazer essa instalação. Então existem as duas possibilidades, né? Agora, realmente é uma mão de obra que a gente, como eu te disse, tem muita gente que faz muita bobagem, né? Que desmonta, por exemplo, o conector das fibras que vai conectar na fonte de iluminação, e aí você perde toda aquela propriedade de tratamento na extremidade do cabo de fibra ótica, corre até um risco de queimar a fibra ótica, né? Então, a gente sempre recomenda que seja uma mão de obra minimamente orientada para evitar qualquer risco nesse sentido, para que você tenha esse tipo de resultado que a gente está vendo aqui, né? Que é o resultado que a gente busca, né? Que a gente almeja, que é o que enche os olhos, né? É um material muito especial, é uma aplicação muito customizada para confiar nas mãos de uma pessoa que talvez não tenha conhecimento apropriado para isso. Hoje em dia, assim, até tem uma frase do meu pai, se você permitir aqui, que eu gostaria de compartilhar. Ele falava uma coisa muito legal, ele falava assim, não tem nada no mundo que os homens não possam fazer pior e vender mais barato, né? Então é um pouco do cuidado, não é verdade? Então é um cuidado que a gente tem, né? Hoje você tem acesso com um celular na mão, você compra qualquer coisa a qualquer preço, né? E isso não é uma garantia de que você vai ter um resultado eficiente, um resultado de qualidade. Então, por exemplo, como é que a gente chegou nesse resultado? Eu acho até legal comentar isso, Ju, se você permitir. Claro. A FASA é uma empresa que tem 33 anos aqui no Brasil. Vamos fazer 33 anos agora em novembro, né? E quando nós entramos no Brasil, nós, na verdade, compramos a tecnologia de uma empresa norte-americana que já estava há quase 25 anos no mercado internacional, né? Eles, inclusive, nos Estados Unidos, eles patentearam naquela ocasião, né? Claro que essa patente já venceu, estamos falando de quase 50 anos, mas eles patentearam o princípio de fabricação. Eles foram os inventores do efeito estrelado com fibra ótica, né? Que legal. E nós, então, lá atrás, em 1990, trouxemos esse material com pioneirismo para cá, com os direitos de fabricação no Brasil, né? Então, a nossa tecnologia surgiu de compra de know-how, de compra de expertise, justamente para que a gente pudesse ter esse tipo de resultado, que a gente pudesse oferecer, proporcionar, né, a melhor experiência para os clientes e arquitetos que trabalham com a gente, né? Muito legal, Wilson. Então, é uma empresa que, sem dúvidas, é super consolidada e capacitada para fazer não só o fornecimento, mas a instalação e a orientação de toda a mão de obra, né?
É verdade, Ju. E a gente fala que a gente trata aqui o efeito estrelado no quartinho de bebê pequenininho, da mesma forma que a gente trata um grande museu ou uma grande joalheria. Então a gente está sempre preocupado com componentes de qualidade, com uma instalação de qualidade, para gerar a melhor experiência para os clientes, né? Claro, isso é muito legal. E Wilson, eu sei que existem kits já específicos para fazer o efeito céu estrelado. Você pode fazer uma coisa customizada, por exemplo, se você tem um ambiente muito grande ou muito diferente, mas também existem kits que você já compra prontos, não é isso? É um grande facilitador, Ju, na hora da comercialização, né? Então vamos pegar do arroz com feijão até o camarão na moranga aqui. Certo. No arroz com feijão, a gente tem os kits que começam com 40 e 60 pontos estáticos, né? E depois eles vão para 80, 120, 200, 300 pontos. E aí a gente tem uma recomendação para áreas, né? Então, por exemplo, se você pegar um kit de 120 pontos, para uma área de até 5 metros quadrados seria muito legal, né? Um Tá. kit de 200 pontos até 8 metros quadrados e por aí vai. Claro que você pode fazer um céu mais estrelado, né? Ou menos estrelado, isso depende um pouco do teu objetivo de projeto. Mas tem ali uma recomendação inicial, que gira em torno de 25 a 30 pontos por metro quadrado, né? Então, Tá. essa é a recomendação inicial, né? Ótimo E saber. esses kits, eles têm uma caixinha, então é fácil de adquirir, tem uma linha de produção, então ele já é quase que um produto industrializado, vamos chamar assim, né? Uhum. E aí a gente pode ir para customização total, né? Que vai, por exemplo, nas estrelas cadentes, que também é um kit, né? Mas que já dá um efeito diferenciado, Uhum. sequencial. E eu tenho uma surpresinha para você aqui também, ó. Vou te Ah, mostrar quero aqui a ver. surpresa. Tá. Olha que legal como é que o efeito estrelado foi aplicado aqui, ó. Nossa. Deixa eu ver se eu consigo mudar essa luz aqui para o pessoal enxergar melhor. Pera aí. Vamos ver Tá. se eu consigo mudar um pouco as coisas aqui. Vamos ver se vai dar certo. Ah, consigo. Joia. Aqui, ó. Agora eu acho que dá para ver melhor. Dá para ver mais. Nossa, Wilson. Então dá para aplicar em qualquer tipo de material, praticamente. Aqui nós estamos numa cuba de cória, tá? Ela Tá. fala, não, mas e esses furinhos aí com a água? Não tem problema nenhum. Não se Uhum. preocupem, é água de recirculação aqui, tá? Então não estamos desperdiçando água. Já Uhum. aviso aqui para, né, questão ecológica. Sim. Que demais. Então dá para pôr em vários tipos de materiais e superfícies, né? Vários tipos de materiais. Aqui nós estamos trabalhando no Corian, que é uma superfície super fácil de usinar, né? Uhum. E a gente consegue esse tipo de efeito, inclusive colocando também o sequencial aqui, ó. Que incrível. E até uma pergunta que a Sueli fez agora há pouco. Sobre os acendimentos, Wilson, como é que funciona, por exemplo, num céu estrelado? A gente precisa de muitos comandos de acendimento ou um só já vai fazer esse céu todo ficar aceso e funcionando? Como é que é? Então, tudo depende do teu objetivo de projeto, né? Então, vamos pensar o seguinte, aqui, por exemplo, eu tenho cristais, que são as estrelas maiores, né? Aliás, eu fiquei de mostrar e acabei me mostrando, né, Ah, Ju? é a Deixa eu mostrar pontinha aqui do um cristal. cristalzinho de perto. Sim. Olha como é que ele é, tá vendo? Ai, que Aqui eu legal. tenho o efeito na parede aqui, ó. Muito bacana. E tem vários cristais diferentes também, né? Não é só esse, não é isso? Tem várias pontas. Exatamente. Dependendo da lapidação do cristal, você vai ter uma estrela de tamanho e formato diferente, né? Uhum. Então, vamos supor que quisesse separar os cristais do estrelado. Então, eu reservaria dois acionamentos aqui nesse caso. Um para os cristais e outro para o efeito estrelado, né? Uhum. Ah, mas eu quero colocar estrela cadente ainda. Então, eu vou separar três canais, né? Então, eu vou deixar um canal da automação ou três interruptores. Nem precisamos ir para automação, se não for o caso, né? Então, um Uhum. vai acionar o lado, outro vai acionar a estrela cadente e outro vai acionar os cristais. Tá. Depende mesmo do quanto você quiser levar essa flexibilidade para o projeto, né? Exatamente.
Eu vi que alguém perguntou de DMX aqui, é isso, Ju? Isso é, Vamos o passar. Wagner está perguntando se existe algum projeto de troca de cor sem ser disco mecânico e que seja por LED RGB via DMX. Olha, Wagner, eu diria o seguinte: a gente já fez muitos projetos controlados por DMX, principalmente para iluminação cênica. Então, por exemplo, peça de teatro, alguns espetáculos, né? Então, teve até o especial de fim de ano do Roberto Carlos, que a gente fez uma cortina estrelada para ele, muito legal, né? Então, o que acontece? Por que eu não recomendaria o RGB para fibra ótica? Porque eu acho, aí, claro, é uma questão de gosto pessoal, talvez eu não deveria entrar nesse mérito, mas aqui, se você olhar, nós estamos com um estrelado predominantemente branco, com suaves oscilações, vou tentar até dar um close aqui para vocês verem que nessas oscilações, eventualmente se percebe assim uma cor muito suave, que é o que a gente vê num céu, né, de estrelas. Quando a gente olha para o céu à noite, a gente vê exatamente isso. Então, a nossa intenção aqui é tentar fazer o mais realístico possível, né? Uhum. Então, o que acontece é que se a gente faz isso, trocar de cores, né? A gente cai eventualmente num efeito talvez mais fantasioso, o que é possível. Hoje a gente não tem a fonte RGB, não é realmente o nosso interesse trabalhar porque 99% dos nossos clientes preferem esse tipo de efeito, né? Uhum. Eventualmente a gente pode desenvolver isso para algum projeto, né? E agora, independente da troca de cores ser por DMX ou não, o nosso sistema, basta fazer uma troca do driver, a gente já consegue fazer com que ele se converse com o DMX, né, com a mesa controladora DMX, para que você faça acionamento, dimerização, tudo isso pelo DMX. Tá, muito interessante. Então, por mais que não seja DMX, você consegue fazer eles conversarem. Exatamente. Show. E a mesma coisa com Alexa, com Lutron, com qualquer outro sistema de automação. Ah, que demais. Então dá para você falar, Alexa, acende o céu estrelado e vai acender. Exatamente. Putz, que legal. Muito bom. Ah, Wilson, então conta um pouquinho, olha, tinha gente aqui perguntando, deixa eu ver quem que era. A Silmara, perguntando onde que fica o showroom, como é que faz para falar com vocês. Fala aí pro pessoal que Olha, ficou interessado, que achou bacana a ideia, quer especificar. como nós estamos aqui no Instagram, eu vou passar para vocês o nosso contato aqui via Instagram. Então vocês podem mandar uma mensagem no direct, né? O nosso Instagram é @fasafibraótica, então FAS de saúde A, né? Uhum. Fibra ótica, tudo junto. E ali vocês podem mandar um direct. A nossa fábrica fica no litoral sul paulista, desde a fundação, desde 1990, quando nós entramos aqui no Brasil. E a gente tem esse espaço para visitação, que é um espaço com agendamento, né? E é um prazer receber a todos aqui. A gente está super aberto para receber as visitas aqui com horário marcado. Legal. Eu vou deixar essa live também salva aqui no perfil e na legenda eu vou marcar o perfil da FASA. Então, se alguém quiser entrar em contato, vai estar ali na legenda, consegue acessar o perfil da FASA para conversar com eles e fazer um agendamento. Maravilha, Jô. Wilson, então só tenho a te agradecer novamente por toda a tua generosidade aqui em compartilhar com a gente, expor um pouquinho aí do seu tempo para mostrar para a gente todas essas coisas tão incríveis e que enchem nossos olhos, que a gente sempre fica muito encantado. Muito obrigada, de verdade. Imagina, foi um prazer e vamos marcar outras com outros temas, né? Eu Com acho que é certeza. super legal explorar. O universo da fibra ótica é muito grande, né, Ju? Para a É. gente falar só do estrelado, né? É muito mais do que o céu estrelado. Aqui realmente foi o tema que todo mundo trouxe muitas dúvidas ontem, mas realmente a gente pode falar sobre iluminação subaquática, sobre iluminação também, aquela que eu gosto muito, que é a linear, que né, é mais diferente do que o céu estrelado. Então acho que a gente pode trazer esses pontos, sim. Legal. Ô, Ju, eu posso fazer um pequeno merchan aqui? Claro, vai.
Não, eu queria convidar o pessoal para entrar no nosso canal do YouTube, que eu considero hoje uma das principais ferramentas que a gente tem, né? Então, se você colocar lá no YouTube, youtube.com/Fasa Fibra Ótica, vocês vão encontrar vídeos incríveis, inclusive de estrelado em fundo de piscina, de muitos trabalhos legais que a gente fez até hoje, que estão lá disponíveis, né? E queria dizer que foi um prazer para mim, como sempre, Gil, estar com você e a todo o teu público aqui, a todo mundo que assistiu a gente aqui em plena hora do almoço. Obrigado, pessoal, e que todos tenham uma boa tarde. E, como eu sempre digo, saudações iluminadas para todos aí. Saudações iluminadas. Obrigada, Wilson. Obrigada a todos que assistiram. Um beijo então, pessoal. Tchau, tchau. Abraço a todos. Tchau.